Lembro que estava chovendo bastante no dia em que isso aconteceu. Fui às compras com minha irmã pela manhã. Na época morávamos juntas em um apartamento. O tempo estava bom pela manhã. O sol estava realmente brilhando, então coloquei algumas de nossas roupas para secar no jardim. Na hora do almoço, porém, a chuva torrencial começou. Foi um verdadeiro pé d'água. Quando voltamos para casa, todo o apartamento estava virado de cabeça para baixo. A princípio pensei que talvez tivesse ocorrido um terremoto. Coisas como a cômoda, os guarda-roupas e a escrivaninha estavam no chão. Ficou bastante evidente que alguém havia entrado em nosso apartamento e mexido em todos os nossos pertences. Chamamos a polícia imediatamente. Em pouco tempo, um policial chegou. Ele examinou o local e fez algumas anotações. Ele nos perguntou o que pensávamos que estava faltando. Ficamos tão chocadas que ainda não havíamos realizado uma verificação completa. Minha irmã e eu olhamos em nossos respectivos quartos. Todos os nossos objetos de valor ainda estavam à vista em nossa cômoda. Isso foi muito estranho. Eu estava vasculhando minhas próprias gavetas quando descobri que algumas de minhas roupas íntimas estavam faltando, pois eram roupas íntimas novas. Minha irmã correu para o meu quarto para me dizer que o dela também estava faltando. Minha irmã ficou muito chateada. Ela gostava de comprar lingerie cara. O policial nos disse que o ladrão devia ter entrado pelo jardim. Encontraram uma janela quebrada na nossa porta dos fundos. Foi assim que ele deve ter conseguido acesso. O policial disse que, como nossa roupa ainda estava lá fora na chuva, o ladrão deve ter adivinhado que o apartamento estava vazio. O policial realmente me assustou ao dizer que o ladrão quase certamente sabia que duas mulheres moravam lá. Todos os objetos que ele escolheu levar eram baseados no fato de sermos mulheres. Ele disse que o ladrão pode até ter nos visto sair. Isso realmente me deu arrepios. Imaginar que alguém estava nos espionando. Todas as vezes que sequei minhas roupas íntimas lá fora, essa pessoa devia estar observando. Talvez algumas peças já tivessem desaparecido antes, sem que percebêssemos. Só Deus sabe há quanto tempo ele estava nos observando. O oficial nos garantiu que faria o possível para rastrear esse doente. Agradeci, mas sabia que seria difícil localizar esse cara. Foi tão nojento saber que alguém estava em nossa casa, a destruindo enquanto procurava nossas roupas íntimas. Nós nos consolamos com o fato de que pelo menos nenhum de nossos bens caros estava faltando. Depois de alguns meses, a vida aparentemente voltou ao normal. Isto é, até um dia. Recebi uma ligação da delegacia. Parecia que o ladrão tinha sido pego. Aparentemente, esse cara fez isso várias vezes em outras casas e finalmente o prenderam. A polícia disse que também recuperou nossos pertences e nos pediu para irmos até a delegacia para recuperá-los. Pedi para minha irmã ir comigo. Para ser sincera, não tínhamos muito interesse em recuperar nossas roupas íntimas. Queríamos ir para o caso de o ladrão ter levado algo importante que não sabíamos. Quando chegamos lá, o policial que ligou nos levou para salas separadas. Havia uma pilha enorme de roupas íntimas sobre a mesa. Foi assustador ver a situação em que se encontrava aquelas roupas. Não quero nem mencionar o que ele fazia com aquilo. O policial nos apontou algumas em específico ao lado e disse: "Isso é seu?" Como diabos esse cara sabia quais eram as nossas? Enquanto pensamentos sombrios dançavam pela minha mente, o policial olhou para mim, esperando pela minha resposta. Eu não consegui dizer uma palavra. Eu estava tão assustada e envergonhada por toda aquela situação. O acusado também tirou algumas fotos suas e de sua irmã dentro de sua casa. Encontramos num saco selado com algumas das tuas roupas íntimas e cabelo, ele disse. Eu e minha irmã pegamos nossas roupas íntimas, mas jogamos fora. Para você ter noção, aquele cara invadiu nosso apartamento várias vezes e ficou escondido atrás de um armário tirando fotos nossas. O que eu achei que não tinha como piorar, piorou 100 vezes, e isso me traumatizou por completo. Saber que enquanto eu dormia tinha uma pessoa escondida dentro da minha casa foi demais para minha cabeça. Minha irmã, após esse incidente, todo dia, antes de ir dormir, verifica o apartamento com uma arma em mãos. Ninguém merece passar por um terror desses. Esse é um relato de uma inscrita do nosso canal. Obrigado, Beatriz. Oi, Diário dos Pesadelos. Agradeço a oportunidade de mandar meu relato. Bom,
Como eu já havia mencionado, tenho vários relatos, porém vou citar um deles, que foi o que mais me assustou na época. Um resumo para entender o porquê de tudo. Sou casada há 10 anos e desde que conheci meu marido, minha vida vem sendo um bombardeio espiritual. Minha mãe me criou muito pouco. Somos em 3. Ela viajava para São Paulo a trabalho. Isso pelo menos era o que dizia. Então ficávamos com o meu pai. Quando ela veio ficar em Marília, definitivamente, ela queria chegar e ser a supermãe, porém tinha atitudes que afastavam eu e meus irmãos. Sou a caçula. Enfim, eu conheci meu marido e minha sogra é uma mulher incrível, com grande dom espiritual. Foi dela que eu conheci um pouco da palavra de Deus. Já minha mãe se envolveu com uma mulher e deu a ela lugar para morar no fundo de sua casa. Até que um dia, em uma briga das duas, ela apanhou. Me ligou chorando, pedindo para que eu e o meu marido morasse com ela, pois ela tinha medo dessa mulher fazer algo mais grave por conta de ciúmes obsessivos. E pelo fato de meu marido ser praticante de MMA, ela queria ficar mais segura. Eu, que estava muito bem amparada na casa de minha sogra, fiquei preocupada mesmo não tendo muita proximidade com ela. Conversei com meu marido e fomos passar um tempo com ela, mas isso não foi uma boa ideia. Minha mãe era viúva de um senhor que não cheguei a conhecer, porém era apegado à casa, e a falecida dele era mais ainda. Minha mãe morava nesta casa. Quando fui, levei comigo meu marido e meu filho de 10 meses. Era uma casa linda, organizada e limpa. Porém os dias foram se passando e eu notei o lixinho da cozinha sem nenhum resíduo de comida nem nada. Mas ele pingava larva bigato. Eu corria com o maior nojo do mundo limpar. Deixava aquele lixinho limpinho. O dia ia escurecendo e o lixo transbordava bigato. Eu sentia a sensação de estar sendo observada. Cheguei a ver uma sombra gigante escorada na porta do quarto do falecido, que por sinal era o quarto que dormíamos. Enfim, coisas estranhas começam a acontecer e eu nunca toquei no assunto com minha sogra, que era missionária na época. Fiquei quieta. Meu filho chorava muito. A comida azedava mesmo sendo fresca, e os dias foram passando. Até que meu marido um dia precisou dormir na casa da mãe dele e eu fiquei sozinha com a minha mãe. Na hora de dormir, minha mãe perguntou se poderia dormir comigo e com meu bebê no quarto, eu disse que sim. Por ele ser bebê, eu deixava um abajur ligado. Deitei na cama de casal e ela na de solteiro que ficava ao lado. A noite foi passando e eu tenho sono muito leve, então eu acordava toda hora para conferir meu filho. Quando me virava, ela estava me olhando deitada de lado. Ela não parava de me olhar. Eu ignorei e virei de costas. Horas se passaram e eu fui virar. Ela ainda estava me olhando na mesma posição e com um sorriso bem discreto. Comecei a me incomodar com a situação e perguntei o que havia com ela. Ela não me respondeu, só me olhava e nem mesmo piscava. Resolvi ficar de frente e não dar mais as costas e foi a pior coisa que fiz. Atrás dela na parede tinha uma sombra e não era dela. A sombra se mexia e ela não. Ela ficou naquela posição por horas me olhando. Quando foi 6 horas da manhã, meu celular tocou. Foi quando ela levantou ainda me olhando, abriu a porta do quarto e antes de dar o primeiro passo para fora, seu olhar para mim era de ódio. Fiquei com medo, mas não falei nada a ninguém. Ela saiu e me deixou sozinha na casa. Eu ouvia passos de algo andando e correndo. Eu, com medo, peguei meu filho e desci para a casa de meu pai. Quando meu marido chegou, contei a ele o porquê não consegui dormir a noite toda. Ele me mandou vigiar minha mãe, porque ele não queria estar lá. Ele estava lá por minha causa. Bom, os dias foram se passando. A energia ruim da casa começou a incomodar eu e meu marido. Tivemos uma conversa, e como estava tudo calmo entre ela e a companheira dela, decidimos ir embora no outro dia. À noite fomos dormir. No quarto, havia um guarda-roupa antigo e bem grande ao lado da janela. Deitamos. Trancamos a porta e eu não conseguia dormir. Algo naquele canto chamava muito a minha atenção. Meu bebê chorava muito olhando para aquele canto e não parava. Quando virei ele de costas, ele dormiu. Ele estava exausto, tadinho. Aquela casa sugava nossas energias. Meu marido dormia na beirada da cama, tranquilo. Quando peguei no sono, vi um velho bravo e incomodado com nossa presença. Até que fui amarrada com os punhos em X. Acordei e não conseguia gritar e nem soltar os punhos. Eu entrei em desespero ao ver meu marido ao lado e não conseguir chamá-lo. Foi quando comecei a orar o Pai Nosso. Meus braços se soltaram e eu sentei na cama e não fechei mais os olhos.
Automaticamente meus olhos se direcionavam para aquele canto do guarda-roupa antigo. Na manhã seguinte, minha sogra me ligou. Me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, e ela falou: "Que bom que estão bem, pois eu tive um sonho estranho. Vi uma mulher alta e de vestido preto em um canto de um guarda-roupa com um semblante de muita raiva." Eu gelei, tremi as pernas e gaguejei. O medo era enorme dentro de mim. "Cuida do Miguel. Ele é um ser de luz e puro. Ele consegue ver coisas que a gente não vê", ela me disse. Tudo se encaixou, pois a visão que ela teve em sonho, meu filho via pessoalmente a mulher. Comecei a arrumar as malas para então ir embora, mas algo começou a chamar muito a minha atenção em uma das portas do guarda-roupa. Peguei a cadeira, subi e vi um álbum grande antigo de fotos. Ao abrir, congelei. Na foto estava o falecido com sua mulher, uma mulher alta e de vestido preto. Peguei meu filho e as malas. Liguei para meu sogro e sogra. Pedi para que eles fossem me buscar, pois eu estava com medo. Desde então, em minha vida, aconteceu diversas coisas sobrenaturais. Bom, esse é um dos relatos que tenho. Espero que tenham gostado, pois quando lembro das coisas que me ocorreram, ainda sinto um arrepio na espinha. Quando eu tinha apenas 10 anos, nos mudamos para uma nova casa, em uma cidade diferente. Eu estava entrando em uma nova escola, o que é sempre difícil. No começo foi um pouco estranho, pois todas as crianças já se conheciam, e eu era apenas uma criança aleatória entrando em cena. Na minha escola primária, você era obrigado a sentar-se com as crianças da sua turma durante o almoço, e lembro-me de ter sido muito estranho nos primeiros dias na escola. As crianças são extremamente críticas nessa idade, e eu fui considerado o garoto novo. Então isso tornou mais difícil fazer novos amigos. Mas naqueles primeiros dias, na verdade, conheci algumas crianças do bairro. Um deles era Dan, que estudava em uma escola particular, então estudamos em escolas diferentes. Nós nos conhecemos enquanto eu andava de bicicleta pela rua, e ele perguntou se eu tinha acabado de me mudar para a casa da esquina. Começamos a sair daí. Então, alguns dias depois, conheci Alex. Alex realmente tocou a campainha um dia e perguntou por mim aos meus pais. Fiquei confuso quando meus pais me chamaram na porta e me apresentaram a ele. Ele disse que morava no mesmo quarteirão e queria saber se eu gostava de videogame. Claro, eu disse que sim, e ele me convidou para ir jogar GTA em sua casa. Eu não tinha esse jogo, pois meus pais não permitiam, então disse que sim. Caminhamos até a casa dele, que era literalmente a casa de esquina no extremo oposto do quarteirão. Imediatamente senti que a casa parecia menos bonita do que qualquer outra casa do quarteirão. Era do mesmo tamanho da maioria, mas estava literalmente caindo aos pedaços. Não havia grama. O jardim da frente era apenas 2 grandes trechos de terra com uma passarela atravessando-os até a porta da frente que estava caindo e quebrada. Entramos na casa e ela estava ainda pior por dentro. Era como uma casa de acumuladores, caixas de lixo espalhadas por todos os cômodos. Ele nos levou até o porão, que cheirava como se algo tivesse morrido lá. Estranhamente, não parecia haver nenhum animal de estimação. O porão era um chiqueiro, talvez fosse o cômodo mais bagunçado da casa. Sentamo-nos num sofá de couro marrom colocado bem em frente à TV. Ele tinha um PlayStation 2 na época. Ele inicializou e jogamos no modo para 2 jogadores e foi realmente divertido. E naquele momento pensei que iria gostar de Alex e querer ser amigo dele. Eventualmente eu queria ir para casa, então disse que precisava ir, e ele pareceu muito desapontado, como se quisesse que eu continuasse ali. Já estávamos jogando há 2 horas, então eu só queria ir para casa. Ele me seguiu até a metade do caminho para casa, andando atrás de mim e pisando no meu tênis, até que eu disse até logo, basicamente dizendo de uma forma amigável: "Tudo bem, vá embora agora." Esse foi o primeiro sinal de alerta de que Alex não era certo da cabeça, mas ainda não achei isso preocupante. No dia seguinte, Alex tocou a campainha novamente e perguntou aos meus pais se eu poderia ir brincar com ele. Desta vez, jogamos no meu quarto por cerca de 1 hora. Não quero parecer maldoso ou crítico, mas eu estava começando a não gostar dele. Ele me deixava desconfortável com o quão fisicamente próximo ele chegava de mim. No dia seguinte, depois da escola, ele tocou a campainha novamente. Eu não estava muito bem,
e disse à minha mãe para dizer a ele que não me sentia bem, então ele foi embora. Eu preferiria sair com Dan, honestamente, porque gostava mais dele. Naquele mesmo dia, fui de bicicleta até a casa de Dan para ver se ele poderia sair. Ele estava, então começamos a andar de bicicleta mais adiante no quarteirão. E isso foi um erro, porque ao passarmos pela casa de Alex, ele apareceu na varanda da frente, como se estivesse esperando perto da janela. Foi estranho, porque minha mãe havia acabado de dizer a ele que eu estava doente. Ao passarmos, contei a Dan que andava com aquele garoto e que achava que ele era um pouco estranho. Dan ficou com medo por eu sair com ele, dizendo que toda a família era louca, que faziam coisas assustadoras. No fim de semana seguinte, Alex veio à nossa porta novamente perguntando por mim. Eu já disse para minha mãe antes disso, para dizer a ele que não estaria em casa se ele voltasse, então ela fez isso. Mais tarde naquela noite, acordei com minha janela completamente aberta e uma brisa fresca soprando no quarto. Era uma noite fria de setembro, então definitivamente deixei a janela fechada originalmente. Acordar com uma brisa inesperada me fez questionar quem poderia ter feito isso. Então senti algo cutucar meu pé e gritei. Olhei para os pés da minha cama e vi Alex. Ele me disse para ficar quieto. Antes que eu pudesse perguntar o que ele estava fazendo no meu quarto, ele explicou que seus pais estavam brigando e que queria dormir comigo. Ele subiu pela minha janela. Eu estava em choque. Eu disse a ele para sair. Ele me implorou para deixá-lo dormir na cama comigo. Mais uma vez eu disse a ele para sair. Ele se virou e saiu pela minha janela de uma forma bem assustadora. Fechei a janela e tranquei-a, e depois fui direto até meus pais para acordá-los e contar a eles. Eles não podiam acreditar. No dia seguinte, meus pais desceram o quarteirão para conversar com os pais de Alex, e quando voltaram disseram que não estava tudo bem. A mãe maluca de Alex gritou e riu da cara dos meus pais, e disse para tomar cuidado que o menino ficava louco quando tinha uma faca em mãos. Tenho certeza de que meus pais não queriam envolver a polícia porque Alex era apenas uma criança. Porém, muitas noites depois, acordei com batidas na minha janela. Eu estava com as cortinas fechadas, mas sabia com certeza que era Alex. Eu não respondi. As batidas continuaram por uns 5 minutos. Até que ouvi uma tentativa de abrir a janela. Eu estava com medo. Lembro-me do meu coração acelerado. Eventualmente, é claro, as batidas pararam. Fui contar aos meus pais e eles me disseram para simplesmente ignorar. Provavelmente foi alguns dias depois, quando Dan e eu, junto com outro garoto de quem fiz amizade na escola, estávamos andando de bicicleta, no mesmo quarteirão. Passamos pela casa de Alex. Eu o vi correr para a janela enquanto passávamos. Meu outro amigo disse que eles comiam gatos e que a casa dele fedia. Eu apenas ri, meio sem graça. Naquela noite, pela última vez, acordei com um barulho no meu quarto. Era o som da minha janela sendo quebrada. Gritei de susto quando vi Alex subindo pela janela, através das persianas fechadas. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei. A essa altura, Alex já estava do lado de fora. Meu pai saiu e o perseguiu até sua casa, com Alex voltando para dentro de sua casa antes que meu pai pudesse alcançá-lo. Meu pai bateu na porta até os pais de Alex abrirem. E meu pai deve ter dito alguma coisa muito séria, porque nunca mais tive notícias de Alex, embora eu tenha visto 1 ou 2 vezes na frente de sua casa nos anos seguintes. Essa família acabou se mudando para outro lugar, felizmente. Acho que havia uma chance de Alex estar querendo fazer algo maluco, como me matar ou me atacar. E se eu estiver certo, aposto que aprendeu com seus pais. Tenho medo de me perguntar que tipo de pessoa Alex se tornou quando cresceu. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu pai nos anos 70. Ele me contou essa história uma noite, enquanto estávamos acampando. Vou tentar contar para vocês da mesma forma que ele me contou. Certa noite, eu estava voltando para casa depois de uma noite de bebedeira com meus colegas de trabalho. Eu estava muito cansado, então decidi usar um atalho para casa na época. Passei por um parque que ficava na encosta da montanha. Eu estava andando e atrás de mim ouvi um tilintar estranho, como um martelo sendo batido contra uma pedra ou algo assim. Eu me virei para ver o que exatamente estava fazendo aquele barulho misterioso, pois parecia estar me seguindo.
Fiquei muito surpreso ao me virar e encontrar uma mulher rastejando atrás de mim, segurando uma faca nas mãos. A mulher tinha longos cabelos escuros e batia os dentes como naqueles filmes de pessoas possuídas. Ao ver isso na escuridão, corri em direção à primeira fonte de luz que coloquei meus olhos. Acontece que era um banheiro público. Tudo o que consegui pensar comigo mesmo foi: o que diabos está acontecendo? Rezei para que outra pessoa estivesse passando pelo parque, ou talvez até mesmo para que houvesse um sem-teto vagando por ali. Eu nunca estive tão desesperado por ajuda em minha vida. A mulher estava se aproximando de mim. Eu podia ouvir seus dentes batendo e sua respiração rouca enquanto ela me perseguia. Fiquei apavorado de verdade, pois não queria fazer nada contra ela, e não tinha nenhuma arma comigo. Eu podia ouvir os sons dela balançando a faca no ar atrás de mim. Rezava para que ninguém estivesse usando aquele banheiro, ou estivesse quebrado. Felizmente ele estava desbloqueado. Corri para a cabine mais à direita e tentei o meu melhor para me esconder lá dentro. Havia uma pequena janela fosca que deixava entrar alguma luz. Eu não conseguia mais ver ou ouvir a mulher, então tentei ficar o mais imóvel possível. Eu estava tremendo de medo, suando profundamente de tanto correr para salvar minha vida. Eu senti como se fosse vomitar a qualquer momento de nervosismo. Fiquei o mais imóvel que pude por cerca de 1 hora. Eu comecei a me acalmar neste momento. Olhei para o meu relógio e eram 2h50 da manhã. Eu estava tão cansado, tão assustado, que simplesmente não conseguia mais acompanhar. Eu me senti tão mal que fechei os olhos por alguns momentos, com a intenção de descansar um pouco. Antes que eu percebesse, eu tinha adormecido. Acordei lá de manhã, ao ver a luz do sol. Não foi aqui que a história do meu pai terminou. Cerca de 2 dias depois, meu pai estava lendo um jornal local, quando ele se deparou com uma história. Uma mulher havia sido presa no mesmo parque por onde ele pegou o atalho. Um policial que trabalhava na patrulha noturna a encontrou e prendeu por volta das 3 da manhã. Ele a prendeu porque a encontrou olhando pela janela dos banheiros públicos, olhando para meu pai. Sem dúvida, se aquele oficial não estivesse patrulhando o parque naquela noite, ele poderia não estar vivo para compartilhar essa história hoje. É aí que a história termina. Essa experiência que estou prestes a contar pode não ser tão chocante para alguns. Mas mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos, até hoje me lembro perfeitamente de cada pequeno detalhe. Meu nome é Luiz, moro em Águas Quentes, no México. E o que vou contar se relaciona com algo que nos contaram quando crianças, algo que ouvi minha própria avó dizer. Às vezes as almas chegam à nossa frente, chegam a algum lugar antes de nós. Talvez com a minha história eu pudesse explicar melhor essa teoria. Meu irmão Charlie e eu, na adolescência e parte da juventude, dividíamos o mesmo quarto, a mesma chave para entrar em casa também. Na nossa casa tinha um portão que só tinha trinco. Naquela época, a segurança não era um problema como é agora. Você podia deixar as portas abertas e ninguém entrava em sua casa. Por isso, trancávamos apenas a porta principal e, às vezes, quando saíamos, deixávamos a chave na janela entreaberta. Quando voltávamos, pegava a chave e abria a porta. O quarto tinha uma janela voltada para a garagem, de onde podíamos ver o exterior. Uma noite meu irmão saiu para uma festa. Eu também ia sair. Era sexta-feira, mas no final resolvi ficar em casa. Tinha acabado de comprar um DVD player e adorava ficar para ver filmes quando não tinha planos interessantes o suficiente para sair. Fiquei acordado assistindo filmes até muito tarde. Devo mencionar que também colecionava carrinhos de brinquedo, daqueles de ferro pequeno. Os carros tinham uma vitrine no canto oposto da janela. As portas eram de vidro e refletiam a luz da garagem. Eu sempre olhava para lá por causa do reflexo quando alguém chegava. Charlie tinha chegado, ele estava na janela. Tínhamos um jeito peculiar de abrir a porta quando era de madrugada. Meu ouvido reconheceu aquele som sutil e lá estava ele, no reflexo, atrás da cortina. Ele estava espiando pela janela ali ao meu lado. Durou alguns segundos ali parado e eu não entendi por que ele não pegou a chave para entrar. Resolvi esticar o braço para abrir completamente a janela. Ele ainda estava ali, espiando. Ele parecia estranho, então parei e perguntei o que havia de errado. Peguei a chave e mandei ele entrar.
Abri a cortina para dar a chave para ele, mas quando o fiz não tinha ninguém. Não senti medo, mas sim nervosismo. Pensei que algum ladrão tinha invadido a casa, então corri para a garagem, mas não havia sinal de que alguém tivesse estado lá. Saí para a rua verificar, também estava deserta. Morávamos em um bairro bastante tranquilo, ao norte da cidade, para ser mais exato. Essas coisas não costumavam acontecer lá. Voltei para casa confuso e voltei para a cama. Alguns minutos depois ouvi exatamente o mesmo som sutil de quando entramos em casa. Olhei para a vitrine de carrinhos e vi novamente a silhueta do meu irmão, exatamente igual, com os mesmos movimentos, só que dessa vez era meu irmão. Ele colocou a mão na chave, entrou em casa e então eu contei a ele o que tinha acabado de ver. Ele me disse que eu estava louco e em tom de zombaria me pediu para ir dormir. Porém, até hoje ainda me lembro dessa experiência. Naquela casa aconteceu algo estranho com cada um dos meus irmãos, acontecimentos semelhantes a este, e em outra ocasião contarei a vocês sobre eles. Há coisas que não aconteceram comigo, mas que sim, são sem dúvida aterrorizantes. Agradeço muito sua atenção e por compartilhar minha história. Gostaria de saber se mais alguém passou por algo semelhante. Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de relatar uma experiência que tive há vários meses. Minha esposa e eu estávamos voltando de uma visita à família dela em uma cidade de Hidalgo chamada Progresso. No caminho para a cidade do México, e já quase escurecendo, decidimos parar num posto de gasolina, comprar algo para comer no caminho e abastecer o carro. Minha esposa foi até a loja e eu fiquei esperando no carro. Bem na minha frente, a apenas alguns metros de distância, um homem estava estacionado. Ele era um homem velho, mas parecia inteiro, muito moreno, com a pele bronzeada pelo sol. Ele bebia um refrigerante e enxugava o suor com um lenço, porque embora já fosse tarde, o calor estava demais. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que a caminhonete dele estava com a porta do motorista aberta, e dentro do carro pude ver um garotinho. Acho que com 4 ou 5 anos. Ele estava no banco do passageiro, sem fazer nada. Comecei a pensar que o homem não lhe estava oferecendo nada para beber. Na verdade, ele nem parecia estar levando isso em consideração. Ele não falou com ele, e seu rosto parecia muito triste. Isso me fez sentir um pouco de pena daquele garotinho. Eu estava pensando tudo isso quando percebi que estava olhando para o menino, e ao mesmo tempo ele me olhava da mesma forma. A realidade voltou para mim, e decidi virar para o outro lado, mas alguns segundos depois não pude deixar de olhar novamente para o carro do homem, que ainda bebia calmamente seu refrigerante, e o menino ainda estava na mesma posição, olhando para mim, sem piscar. Comecei a ficar nervoso. Havia algo naquela criança que me chamava a atenção e ao mesmo tempo me incomodava bastante. Senti um nó no estômago. O homem terminou a bebida, entrou no veículo, ligou e começou a andar. Naquele momento, o operador do posto terminou de encher meu tanque. Então me distraí pagando enquanto a caminhonete se afastava pela estrada e desaparecia metros à frente. Ainda esperei mais alguns minutos para minha esposa sair da loja. Quando estávamos prontos, continuamos a viagem e a noite caiu completamente. Cerca de 30 minutos depois, começamos a notar que o tráfego estava se acumulando. Os carros estavam diminuindo a velocidade até fazerem uma curva de cada vez. Uma ambulância chegou atrás de nós com a sirene ligada, passando entre os carros com urgência. Percebemos que certamente havia um acidente pela frente. Levamos mais de 20 minutos para ver novamente as luzes da ambulância, parada na estrada. Quando finalmente passamos, vimos um veículo muito danificado. Pude reconhecer imediatamente que era a caminhonete, a mesma do posto de gasolina. Reconheci mesmo estando destruída. Aparentemente ele saiu da estrada e virou de forma muito violenta. Os paramédicos estavam perto de um corpo coberto por um cobertor branco. Obviamente não podiam fazer nada por ele. Ele era apenas um corpo e novamente senti um nó no estômago. Imediatamente parei o carro. Minha esposa ficou surpresa e me perguntou o que eu estava fazendo. Tentando parecer calmo, eu disse a ela: "Preciso verificar uma coisa. Me espere aqui." Nervoso, caminhei em direção ao acidente e me aproximei dos paramédicos. "Com licença, o que aconteceu?"
Ambos me lançaram um olhar de desaprovação. O que você quer? Você está nos atrapalhando. Dei alguns passos, mas algo me fez voltar até eles e insistir. Com licença, e a criança? A criança está bem? Eles me encararam por um momento e de repente reagiram ao mesmo tempo. Um começou a cercar a caminhonete procurando alguma coisa, e o outro se aproximou e falou comigo muito sério. Como você sabe que uma criança estava aqui? O outro paramédico voltou até nós e apenas balançou a cabeça para o parceiro. Contei o que havia acontecido no posto de gasolina, descrevi o pouco que vi do menino, e eles me ouviram com muita atenção. Quando terminei, eles ficaram em silêncio por um momento, até que um deles me disse: Olha, quando chegamos o homem estava vivo, mas em muito mau estado. Ele gritava para nós tirarmos ele do carro, porque a criança ia pegá-lo. Ele repetia várias vezes: a criança vai me levar, a criança vai me levar. Cuidei dele até ele morrer enquanto meu companheiro procurava a criança, mas não tinha ninguém. Agora você vem e fala que tinha uma criança. Ou você espera aqui a polícia chegar e conta tudo o que nos contou e eles podem levá-lo com eles. Ou você entra no carro e vai para casa. O que prefere? Eu não disse mais nada, fiquei bastante surpreso com o que ouvi, então apenas me afastei deles e voltei para o carro. Minha esposa estava esperando por mim, muito preocupada. O que aconteceu? Por que você foi lá? Eu não tive escolha a não ser contar tudo a ela. Quando terminei, esperava que ela me dissesse que eu estava louco, mas notei que ela estava muito nervosa quando me disse que sim, havia um menino. Quando você estava com os paramédicos, um menino estava parado ao lado do corpo. Ele não estava fazendo nada, mas estava ali, perto de você, olhando para você. Nós dois olhamos para trás. 2 carros da polícia e um caminhão de reboque estavam estacionados logo atrás do carro capotado. Com os 2 faróis fortes, revelaram uma pequena silhueta junto ao corpo, o corpo deitado do homem. Não quero pensar em como foram seus últimos momentos de vida. Apesar de não vermos mais detalhes, ambos tínhamos certeza de que era isso que estávamos vendo. Partimos o mais rápido que pudemos. Nunca olhamos para trás. Eu não sei o que aquele homem fez em vida, mas tenho certeza que algo de ruim ele fez para aquele ser vir praticamente buscá-lo. Algo assustador aconteceu quando fui visitar a nova casa dos meus pais. Você pode acreditar em mim ou não, mas esta é a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Eu era uma estudante em Tóquio e eram férias de verão, então voltei para Okuyama, uma área rural do Japão. Fazia cerca de 1 ano desde a última vez que vi meus pais, e desde que fui para a universidade, eles mudaram de casa. Então tudo isso era novo para mim quando voltei. Morávamos em uma área urbana, mas meus pais agora haviam se mudado para o campo. Quando digo campo, quero dizer que não havia literalmente nada por perto, exceto florestas e montanhas. Desci do trem e meus pais me encontraram na estação. Eles me levaram para sua nova casa, o que levou cerca de 40 minutos ou mais. Não havia nada além de campos de arroz e algumas áreas residenciais ao longo do caminho. Não havia nada para fazer depois que a agitação inicial do regresso à casa passou, e fiquei entediada rapidamente. Resolvi dar um passeio para conhecer um pouco melhor a região. Consegui encontrar uma loja de conveniência, o que foi bom. Caminhei ao longo de um rio e encontrei uma montanha. Parecia haver uma trilha na montanha, e esta montanha não parecia tão grande. Eu tinha algum tempo para matar, então pensei, por que não subir um pouco? Não tenho nada melhor para fazer. Estacionei minha bicicleta na entrada e comecei a subir a montanha. Bem, não era alto o suficiente para ser chamado exatamente de montanha, mas também não era uma colina. Demorou cerca de 30 minutos para chegar ao cume. No cume havia um pequeno parque. Cheguei ao parque quando o sol estava quase se pondo. Eu me senti um pouco idiota. Eu estava acostumada com as luzes noturnas brilhantes de Tóquio, então, quando escurecia, nunca me incomodava com isso. O problema é que eu tinha esquecido que estava no campo agora. E quando escurece lá, escurece bem rápido. Estava escuro como breu comigo presa no topo desta montanha. Os sons daquele lugar estavam me assustando, e não minto quando digo que estava muito escuro. Queria sair dali o mais rápido possível. Como levei cerca de 30 minutos para subir ao cume,
Pensei que talvez pudesse descer em cerca de 20 minutos se me apressasse. Eu estava prestes a descer a encosta da montanha quando ouvi uma voz me chamar. Era a voz de uma mulher. Aquilo foi estranho. Eu não tinha notado ninguém no parque no cume. De onde você é? Ela perguntou. Olá, ou com licença, eu disse. Quando me virei para encarar essa voz, vi com a pouca luz que o lugar tinha. Uma mulher parada ali, sorrindo como uma louca e toda suja. Está tarde, é melhor eu voltar agora, eu disse. Ela não disse outra palavra. Ela apenas ficou lá sorrindo para mim. Eu não estava gostando daquilo. Que tipo de pessoa fica ali no topo de uma montanha à noite sorrindo para você? O mais estranho é que, embora sua boca sorrisse, seus olhos demonstravam outro sentimento, tipo um sentimento de puro ódio. Não consigo descrever a sensação desconfortável quando nossos olhos se encontraram por alguns momentos. Eu recuei um pouco. Eu realmente preciso ir agora, eu disse. Comecei a descer a montanha o mais rápido que pude. Fiquei um pouco preocupada que a mulher me seguisse. Quando olhei para trás, vi que ela não estava lá, fiquei um pouco aliviada. Quando voltei para minha bicicleta, já estava tão escuro que não dava para ver quase nada. Eu estava prestes a estender a mão no guidão, quando ouvi uma chamada de voz atrás de mim. Qual o seu nome? Eu matei meus filhos, sabia? Com o corpo praticamente duro de medo, me virei. Aquela mulher assustadora estava parada bem atrás de mim, me estudando com os olhos, sorrindo com aquele sorriso demoníaco. Juro que olhei por cima do ombro uma dúzia de vezes enquanto descia a montanha. Não tinha ideia de como ela apareceu do nada atrás de mim. Eu estava realmente em pânico agora. Algo sobre isso não era nada normal, e o que ela me disse foi assustador. Eu não respondi. Então ela me perguntou novamente meu nome com exatamente a mesma entonação. Eu disse um nome comum que não era o meu. Ela não disse nada em resposta. Ela apenas ficou olhando para mim e sorrindo. Ok, vou sair daqui agora, eu disse, enquanto jogava as pernas por cima da bicicleta e começava a pedalar o mais forte que podia, sem olhar para trás. Eu queria tentar me acalmar. Meu coração estava acelerado. Entrei na loja de conveniência a caminho de casa para ficar em segurança e raciocinar o que tinha acontecido. Depois fui para casa sem mais problemas. Falei com minha mãe sobre aquele encontro com uma mulher estranha, mas ela não pareceu acreditar em mim. Ela apenas riu e disse: "Ah, você viu um fantasma ou algo assim?" Eu não conseguia tirar aquela mulher da minha cabeça. A maneira como ela me seguiu, aquele sorriso horrível me assombrou muito mais do que eu pensava. Tentei pensar de forma mais lógica sobre a situação. Talvez ela fosse moradora da região com problemas mentais, ou talvez realmente estivesse falando sério. Fiquei na casa dos meus pais por mais uma semana e depois decidi voltar para Tóquio. Eu estava esperando para entrar no trem-bala quando meu coração afundou. Vi aquela mesma mulher do topo da montanha, do outro lado dos trilhos. Ela estava usando exatamente a mesma roupa suja da noite em que a vi. Apenas uma coisa era diferente. Ela não estava sorrindo dessa vez. Não havia absolutamente nenhum sentido de expressão em seu rosto. Ela não percebeu que eu a notei a princípio, mas quando ela viu que eu estava olhando em sua direção, ela fixou os olhos nos meus e aquele sorriso insano apareceu em seu rosto imediatamente. Parecia que ela estava tentando me dizer alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir nem entender o que era. Ela saiu correndo em direção às escadas da estação, na tentativa de chegar ao meu lado dos trilhos. Ela estava vindo em minha direção quando o trem finalmente chegou. Pulei a bordo e segui pelos corredores, esbarrando em muitas pessoas e empurrando-as para o lado na tentativa de encontrar um lugar para se esconder. Fiquei apavorada durante toda a viagem de volta para Tóquio. Eu realmente espero nunca mais ver aquela mulher, mas não consigo tirar aquele sorriso assustador da cabeça. Supondo que, como eu, você sempre ouve esses relatos antes de dormir, agora é a minha vez de contar a minha história. Sinto como se uma vela acesa me fosse entregue e todos estivessem prontos para me ouvir. Quando eu era criança, tive um melhor amigo. Seu nome é Raul. Além de nos darmos muito bem pelo jeito dele de ser, me senti tremendamente privilegiado por ser seu melhor amigo, pois ele era uma criança que tinha tudo. 2 pais que o amavam e lhe davam atenção, um quarto decorado com coisas que ele gostava,
Uma casa grande e todos os brinquedos que alguém gostaria de ter. Isso inclui os videogames mais modernos. Claro que desde a primeira vez que ele me convidou para dormir na casa dele, aceitei com toda a vontade do mundo. Gostei muito de estar vivendo um pouco daquela vida perfeita. Seus pais me tratavam como se eu fosse da família. Quando íamos alugar filmes, eles me deixavam escolher um, assistíamos e depois comíamos alguma coisa, que geralmente era pizza ou hambúrguer. Depois jogávamos videogame até adormecer e eu me sentia a criança mais feliz do mundo. Mas nem tudo era perfeito. Havia algo errado em ir até lá. Sua casa tinha espíritos. Pelo menos foi o que pensei naquela época. Percebi desde a primeira vez, enquanto estava lutando para adormecer, que ouvi alguém batendo na janela. Na primeira vez pensei que era uma árvore. Tive vontade de deixar o som passar sem abrir os olhos, mas tornou-se cada vez mais claro que havia alguém ali. Fingi que estava dormindo, mas o som não parava e foi algo que me deixou muito assustado naquela noite. No dia seguinte, nada aconteceu, até que infelizmente chegou a hora de voltar para casa. Minha vontade de ser convidado novamente era gigantesca. Então, na próxima vez que fui passar o fim de semana, já tinha praticamente esquecido o que ouvi na janela. Porém, ouvi de novo no meio da noite. Mas ouvi algo diferente. Tocaram primeiro, muito parecido com a vez anterior, mas antes que eu percebesse, ouvi algo diferente. Alguém estava tentando abrir a janela e estava conseguindo. Levantei-me rapidamente e consegui ver uma mão. Uma mão magra e alongada, com dedos finos, como se não fosse a mão de um humano. Acordei Raul, que olhou para fora e depois foi falar com os pais. Eles verificaram tudo, mas não encontraram nada. Aí, para eu não me preocupar, me disseram que a casa tinha alarme e que tocaria se algum estranho conseguisse entrar. Eles me mostraram onde estava e até me disseram a senha caso eu precisasse desativá-lo. E claro, eu me acalmei. Com o passar dos dias, esqueci e continuei indo à casa de Raul, sempre sem falta. Sempre ouvia alguma coisa diferente. Mas os barulhos na janela e no pátio estavam começando a não parar só nisso. Uma vez, quando me levantei para olhar para fora, vi um homem escondido na escuridão do jardim, olhando para dentro. Um homem alto, muito magro, careca, sem sobrancelhas, ou parecia não ter. Ficou ali parado, olhando em nossa direção. A primeira vez que o vi foi numa quinta-feira, durante a Páscoa. No dia seguinte estava lá novamente, mas desta vez mais perto. No sábado, a mesma coisa, cada vez se aproximando alguns metros e eu sem falar nada, pensando que era minha mente inventando coisas, que era só minha imaginação, que se fosse um fantasma, o único que viu foi eu, e que eu não ia continuar com aquela loucura dizendo que vi coisas, arriscando que parassem de me convidar para a casa deles. A última vez que o vi e a última noite que passei naquela casa, não foi barulho que me acordou. Era só sede, uma sede muito estranha. E minha avó me disse que se eu acordar com esse sentimento, é porque alguma coisa estava me observando à noite. Levantei para tomar um copo d'água. A essa altura eu já conhecia a casa como minha e não me sentia estranho em levantar e andar por ela de madrugada. Porém, ao sair, enquanto me dirigia para a cozinha, algo que passava da cozinha para a sala ficou surpreso ao me ver. Algo cujos olhos arregalados eu reconheci. A figura lá fora do jardim estava agora dentro e parada, olhando-me sem se esconder, sem desaparecer. Ele apenas ficou imóvel até que eu voltei por onde vim e entrei novamente no quarto de Raul. Obviamente não falei nada, mas era óbvio que isso estava fora de controle. O que eu via estava cada vez pior, e a partir daí não quis mais ir lá quando Raul me convidava. No começo ele pareceu se importar, mas acabou convidando outra pessoa, outro colega de classe, Noel, que acabou se tornando seu novo melhor amigo. Encontrei Raul algum tempo depois, quando tínhamos 20 e poucos anos. Ficamos muito felizes em nos ver e tomamos um café. Contei a ele o quanto gostava de ir à casa dele quando éramos crianças e o motivo pelo qual parei de fazer isso. Ele me disse algo para me acalmar, mas teve o efeito oposto em mim. Ele me disse que sim, havia algo, que descobriram 1 ano depois. Não era um fantasma, era algo pior e mais aterrorizante e correspondia ao que eu disse que vi. Um parente distante de seu pai, uma pessoa que morava a poucas ruas de distância, com uma doença mental que o obrigava a ficar em casa o tempo todo, constantemente sob vigilância por ser perigoso. Ele conseguia sair todas as noites sem ser visto, e sempre, por algum motivo,
Ia até aquela casa, a de Raul. Primeiro só observava o interior do pátio, mas depois conseguiu ver o número para entrar sem ativar o alarme, talvez ficando permanentemente nas janelas, olhando para dentro como daquela vez que o vi. Acabaram descobrindo porque uma noite, quando a casa estava sozinha, o pai de Raul teve que voltar para casa devido a uma emergência de trabalho. Ao entrar, encontrou essa pessoa no quarto, olhando-se da escuridão com seus olhos que, de alguma forma, já não pareciam humanos. Ali ele mostrou o quão perigoso era. Quase matou o pai de Raul com uma faca. Se ele não tivesse conseguido ligar para a esposa, que contatou os vizinhos e veio à sua ajuda, ele teria sido morto. Aquele homem correu pela escuridão da rua, mas logo foi detido pela polícia. Porém, não puderam deixá-lo na prisão. Ele estava obviamente perturbado. Ele voltou para casa, onde sua família simplesmente concordou em manter uma vigilância mais rigorosa. Não concordo com as leis do México em relação a isso. A verdade é que Raul nunca dormiu tranquilo, até que aquele homem morreu 4 anos depois. Só então se soube quantas vezes ele fugiu de casa e feriu às vezes gravemente as pobres almas que tiveram a terrível sorte de topar com ele. Foi aí que eu entendi que nunca tinha visto um fantasma, e sim um homem perturbado muito perigoso. Era noite de ação de graças. Eu estava na casa dos meus pais para jantar. Pude ver alguns primos e tios que não via há quase um ano. Tivemos uma típica reunião de ação de graças para nossa família. Meus pais prepararam uma grande refeição, como sempre. Antes do jantar, porém, recebi uma longa redação de uma mensagem de um número desconhecido. Não vou compartilhar porque contém muitos detalhes pessoais reveladores, mas começou com: Oi, Melissa. Espero que seu dia de ação de graças esteja indo bem. Então, rapidamente percebi quem foi que enviou esta mensagem. Era um perseguidor maluco chamado Kevin, que eu nunca tinha conhecido antes. Nos conhecemos em um aplicativo de namoro, trocamos mensagens de texto e fotos por um tempo, mas nunca nos conhecemos. Ele me deu vibrações obsessivas e quando rejeitei educadamente ir a um encontro com ele, dizendo que não acho que temos muito em comum, ele ficou ainda mais obsessivo e agressivo. Ele até me ameaçou uma vez quando postei um stories de meu amigo e eu pegando bebidas, ele pensou que eu estava saindo com um cara. Foi quando eu o bloqueei em tudo no Snapchat, Instagram e no número dele. Mas o contato não parou por aí. Eu recebia contas aleatórias do Instagram sem nenhum seguidor tentando me seguir e as bloqueava todas as vezes. A mesma coisa no Snapchat. Eu recebia contas aleatórias me adicionando toda vez. Sempre que eu os adicionava por curiosidade, suas pontuações no Snap eram sempre 0. Depois de ler a mensagem inteira, fiquei enojada. Ele estava quase me ameaçando. Eu respondi: se você continuar me contatando, irei à polícia. Minha avó ficou irritada e me pediu para guardar meu telefone. Só fiquei em paz por talvez meia hora antes de receber outra mensagem de outro número aleatório. Foi outro ensaio. Eu não queria estragar completamente meu humor por conta da minha família. Guardei meu telefone e tentei me concentrar em fazer parte da conversa. Quando a família começou a sair e as coisas começaram a ficar mais lentas, verifiquei a mensagem e foi perturbador. Foi mais longa que o primeira, e era ele me repreendendo e me insultando o tempo todo, agindo como um sociopata narcisista que ele claramente é. Quando restava apenas uma pequena parte da minha família, mostrei-lhes os textos e eles ficaram horrorizados. Minha mãe queria que eu fosse à polícia no dia seguinte para denunciá-lo por assédio, o que eu planejava fazer. Logo saí da casa dos meus pais para voltar para o meu apartamento. Meu apartamento fica no andar inferior de uma casa de 2 famílias. Minha amiga Chelsea é minha colega de quarto no apartamento. Cheguei em casa antes dela e fui direto para o meu quarto procurar filmes de Natal para assistir. Meu telefone começou a tocar e dizia: chamador desconhecido. Eu sabia que era ele. Eu neguei e silenciei meu telefone. Coloquei um filme bobo de Natal para adormecer. Chamava-se Sobrevivendo ao Natal. Tudo que me lembro é que tinha James Gandolfini nele. Já era tarde da noite, então não planejei assistir ao filme. Eu estava ficando com sono no meio do filme quando ouvi alguém andando do lado de fora do meu quarto em casa. Estava no apartamento, não no andar de cima, então presumi que fosse Chelsea, voltando da noite com a família. Os passos vieram direto para minha porta. Então alguém tentou abrir minha porta. Sempre tranco a porta do meu quarto à noite, embora confie em Chelsea. É apenas um hábito natural que tenho. Pausei o filme e ouvi a maçaneta girar mais algumas vezes antes de gritar Chelsea. Então parou.
Ouvi passos silenciosos se afastando da porta. Peguei meu telefone, prestes a ligar para Chelsea, e vi um monte de mensagens de texto na tela de um terceiro número aleatório. O mais alarmante foi uma ameaça dizendo: "Ainda bem que você deixou claro onde mora. Tentei ligar para Chelsea umas 5 vezes, mas ela nunca atendeu. Liguei para meus pais várias vezes até meu pai atender. Sussurrei ao telefone que acho que aquele perseguidor maluco estava na casa. Meu pai disse para ficar parada. Ele estava vindo imediatamente. Morávamos a 10 minutos um do outro, mas ele chegou até mim em 5. Durante esse tempo, fiquei ao telefone com meu pai o tempo todo, até Chelsea me ligar de volta. Foi quando ela me disse que não voltaria para o apartamento esta noite, então com certeza não era ela. Quando meu pai chegou aqui, a porta da frente estava trancada. Tive que deixá-lo entrar. Jurei que não estava imaginando o que aconteceu. E então, depois de virarmos o lugar de cabeça para baixo, ele foi até a grande janela corrediça ao lado da cozinha, grande o suficiente para que qualquer pessoa pudesse passar, e a abriu. Ele se virou para mim e me lançou um olhar de decepção. Ele me repreendeu depois de saber que eu não trancava as janelas todas as noites e disse: "Aqui está a resposta sobre como alguém entrou aqui." Voltei para casa com ele e dormi. Logo pela manhã, meu pai me levou ao escritório do Tribunal do Condado, onde nos deram instruções passo a passo para obter uma ordem de restrição temporária. Acabei vendo Kevin pessoalmente quando tive que ir ao tribunal para prorrogar a ordem de restrição. O juiz concedeu a prorrogação e, embora eu nunca pudesse provar que ele invadiu meu apartamento, suas mensagens ameaçadoras foram muitas. E se ele entrar em contato comigo novamente através de qualquer meio de comunicação, ele será preso. Este era um homem verdadeiramente perigoso e espero que ele não tenha encontrado mais ninguém para assediar. Esta é uma história estranha que aconteceu quando eu era adolescente. Meus avós tinham uma fazenda bem pequena localizada em uma pequena cidade. O lugar era um buraco. Não era uma fazenda comercial, apenas algo que eles tinham para se sustentar. Porém, quando ficaram mais velhos e ficou mais difícil manter a fazenda, eles pararam de usar o celeiro. Ele simplesmente ficava lá e era usado principalmente como área de armazenamento. Todo dia de Ação de Graças e Natal, íamos para a casa de nossos avós. Esta história aconteceu no dia de Ação de Graças. Eu tinha 15 anos e foi nessa idade que comecei a não gostar mais de sair com os adultos da minha família. De repente, ouvir as histórias de quando eu era criança ou de quando meus pais eram crianças não era mais tão divertido. Jantamos mais cedo no dia de Ação de Graças. Eram cerca de 15 horas. Depois disso, comecei a me sentir um pouco impaciente. Avisei meus pais que iria explorar um pouco o lugar. Já fazia um tempo desde a última vez que tinha feito isso. Nem pensei em perguntar ao meu irmão e à minha irmã mais novos se eles queriam ir. Foi bom porque, honestamente, tive vontade de ficar sozinho. Eu sabia que não tinha muito tempo para explorar antes de escurecer. Então parti e me certifiquei de saber até onde poderia ir e ainda voltar antes do sol se pôr. Eu não fiz o melhor trabalho nisso, no entanto. Se você já explorou uma floresta, provavelmente sabe o que quero dizer. Você pode facilmente ficar fascinado pela floresta e pelas colinas, e perde a noção do tempo. Ficou muito, muito escuro antes que eu chegasse perto de chegar em casa. Quando voltei para a fazenda, já estava escuro há pelo menos 1 hora. Eu nunca tinha saído para o celeiro quando estava escuro lá fora. Parecia incrivelmente assustador. Sendo um adolescente, é claro que gostava de coisas assustadoras. Ocorreu-me então o pensamento de que se o celeiro era assustador por fora, devia ser realmente assustador por dentro. Eu decidi conferir. Entrar no celeiro foi simples. Meus avós raramente trancavam a porta de casa, muito menos pensavam em trancar o celeiro. Eles viviam em uma área realmente segura, onde o crime era praticamente zero. O celeiro tinha uma daquelas pesadas fechaduras de madeira. Sinceramente, não tenho ideia de como são chamadas. Mas consegui puxar a viga de madeira para cima. Quando abri a porta do celeiro, ouvi um rangido terrivelmente alto. Eu sabia que meus avós provavelmente não iam ao celeiro há anos. Então fiquei surpreso por ter conseguido abrir a porta. Achei que as dobradiças deviam estar quase enferrujadas. Como mencionei, o celeiro era antigo e mesmo quando estava em uso, meus avós só ficavam nele durante o dia. Então não havia luz. Graças a Deus vivo na era dos smartphones, porque é claro que tinha uma lanterna no meu smartphone. Liguei a lanterna e fiquei maravilhado com a escuridão assustadora. Fiquei fascinado por todas as ferramentas, tantos instrumentos afiados. A maioria deles estava quebrados. No entanto, havia uma pequena machadinha sobre uma bancada de trabalho. Estava descolorida e, examinando mais de perto, percebi que estava coberto de sangue seco.
Não sei muito sobre abate de animais, mas sabia que meus avós faziam isso com frequência. Galinhas e porcos e outras coisas. Então imaginei que a machadinha era usada para esse fim, e eles nunca a limparam. O celeiro tinha um sótão cheio de feno. Resolvi subir a escada e dar uma olhada. Quando eu estava iluminando ao redor, ela refletiu em algo enterrado no feno. Fiquei me perguntando se era outra ferramenta ou algo assim, e decidi dar uma olhada. Indo até lá, comecei a mover o feno. Eu gritei quando percebi que era um cadáver já decomposto. Caí para trás e quase caí do sótão. Desci rapidamente a escada e saí correndo do celeiro sem fechar a porta. Corri para casa e contei para meus pais e avós o que tinha visto. Meu pai saiu para confirmar o que eu disse a ele. Meus avós telefonaram para o gabinete do xerife. O corpo estava no loft há cerca de 5 anos. Tinha vários ferimentos de machadinha que a polícia nos disse terem sido causados pela machadinha que eu tinha visto. A machadinha que eu havia apanhado. Portanto, não apenas encontrei um cadáver, mas também tinha na mão uma arma do crime de verdade. Isso foi realmente perturbador para mim, mas não foi tão perturbador quanto a percepção que meus avós tiveram de que moravam na casa há 4 anos, sem saber que havia um cadáver no celeiro. Ninguém jamais foi pego e até hoje não temos ideia de quem matou aquele homem e por quê. A maior parte da minha família mora em uma parte rural da região central da Flórida. Mais perto da costa leste, porém, meu tio Ben estava organizando o Dia de Ação de Graças há 1 ano. A casa dele fica em um lago enorme com outras 5 casas. Não quero dar o nome do lago para não expor meu tio. Basicamente, não é uma casa chique e moderna como você está imaginando. Confie em mim. É rústica, mas espaçosa. Meu tio é meio caipira, mas torna nossas festas de fim de ano mais divertidas. O fato de ele ser o anfitrião do Dia de Ação de Graças, este ano significava que ele estaria dando tudo de si, fazendo com que parecesse uma festa basicamente com música, refrigeradores cheios de cervejas e todas essas coisas boas. Chegamos à casa dele por volta das 3 da tarde. Todos nós bebemos algumas cervejas, comemos alguns petiscos como batatas fritas e molho e brincamos de beber juntos. Jogos de cartas e até basquete com meu primo, embora o basquete não durasse muito. Com 3 cervejas e um monte de batatas fritas na barriga. Tudo isso durou algumas horas com música alta. Uma forma incomum de comemorar o Dia de Ação de Graças, eu sei. Então, quando começou a escurecer por volta das 5:30, tia Mel e tio Ben começaram a trazer a comida para a mesa. Eles colocaram a mesa sob o grande gazebo. Era perto do pôr do sol quando tudo estava preparado e estávamos todos comendo. O gazebo tem luzes, então quando escureceu, as luzes acenderam, por volta das 6 horas. Meu tio é provavelmente o único vivo que insiste em fazer o jantar de ação de graças ao ar livre, mas todos nós gostamos. Isso torna tudo mais divertido. A diversão logo acabou, no entanto. Meu primo de repente apontou para a floresta atrás de mim, dizendo: "Pai, quem é esse?" Tio Ben se virou e disse: "Quem diabos?" Havia alguém parado na frente da floresta como uma estátua, nos observando comer. Tio Ben se levantou e começou a caminhar até o cara que estava perto da floresta, e então gritou: "Posso ajudá-lo com uma coisa?" Eu diria que ele estava a meio caminho da floresta quando o cara se virou e correu para a floresta. Tio Ben se virou e riu. Ele estava definitivamente bêbado a essa altura. Encontrar humor nisso deve ser uma das loucuras locais. Quando ele voltou para a mesa para se sentar, minha tia Mel não achou tanta graça e eu meio que concordei com ela. Isso foi assustador. Meu pai brincou que entre todos os homens aqui não há nada com que se preocupar. A leveza disso não durou, no entanto. Dessa vez eu avistei o cara. Ele estava novamente perto da floresta, mas desta vez mais perto do lago. Eu indiquei isso para todos. Meu tio se levantou, desta vez meio que incomodado. Ele começou a caminhar novamente, gritando e provocando o cara. Sua embriaguez estava realmente começando a aparecer agora, apenas na maneira como ele confrontava o invasor. Mas então percebemos que havia outro cara na floresta, do lado oposto do quintal. E quando o cara que o tio Ben estava abordando correu para a floresta novamente, o outro ficou onde estava. Quando o tio voltou para a mesa, ele disse: "Tem outro." Então, meu primo, eu e meu pai nos levantamos prontos para ajudar meu tio a enfrentar essas pessoas. E com isso, o segundo cara correu para a floresta. A essa altura, decidimos que era hora de sair dali. Começamos limpando a mesa e trazendo pratos e comida para a cozinha. Quando tudo foi retirado do gazebo, todos nós nos sentamos na sala de estar. Tio Ben deixou as luzes acesas do lado de fora porque eu sei que ele e tia Mel estavam em alerta máximo com as pessoas correndo pela propriedade deles. Quem faria isso no Dia de Ação de Graças é a questão. Nossa teoria aceita na época
era que eram apenas alguns adolescentes mais velhos bêbados ou jovens, sem reuniões familiares, brincando, sendo idiotas. Por fim, tive vontade de pegar outra cerveja, que estava no refrigerador do lado de fora. Quando me levantei, tio Ben e meu pai me pediram para pegar uma para eles também. Então saí e fui até o gazebo. Cheguei ao refrigerador, de repente me sentindo muito desconfortável. A luz do gazebo estava apagada. Olhei em volta, analisando meu entorno. Peguei tantas cervejas quanto pude, só para não ter que voltar novamente. Então comecei a voltar para casa quando ouvi uma das cadeiras embaixo do gazebo deslizando no concreto. Eu me virei e havia alguém embaixo do gazebo andando ao redor da mesa. Ele parecia extremamente alto, com cerca de 1,90 m. Comecei a gritar pelo tio enquanto corria de volta para casa. Ele, junto com meu pai, saiu e eu disse: "Tem um cara ali." E então, como se alguém estivesse me respondendo, houve uma batida do outro lado da casa, como se alguém estivesse batendo na parede com a mão. Ver meu tio e meu pai genuinamente assustados também me deixou assustado. Entramos e tio Ben trancou a porta. Não sabíamos quantas pessoas estavam fora da casa, mas sentíamos que a casa estava cercada. E tia Mel começou a fechar todas as cortinas e persianas da casa, porque sentíamos que estávamos sendo observados de fora. Tio chamou a polícia, o que foi a primeira vez. Parecia completamente estranho para ele envolver a polícia em qualquer coisa. Ele ficou ao telefone com eles apenas por 5 a 10 minutos. Depois esperamos na sala com claras tensões e desconforto. Na sala, houve um barulho rápido e repentino no vidro, seguido por uma janela da cozinha, que se quebrou completamente. Tia Mel gritou para meu tio ir pegar o rifle velho no armário. Ele gritou de volta, que a coisa não era carregada há anos. Felizmente, o tempo de resposta da polícia foi muito bom. Um bip singular da sirene do carro da polícia lá fora nos avisou que ele chegou. Uma das pessoas do lado de fora jogou um tijolo pela janela com um bilhete anexado dizendo: "Saia agora, seu maldito", o que parecia uma ameaça. Sua bandeira política desapareceu no dia seguinte, o que criou a possibilidade de os motivos dessas pessoas serem políticos. Essa é realmente a teoria mais realista, porque, a menos que minhas tias, tio e primo sejam os piores vizinhos de todos os tempos, não vejo outra razão para que a casa deles seja alvo de algo assim no dia de Ação de Graças. No entanto, existem realmente alguns malucos por aí. Saí da casa dos meus pais logo com 18 anos. Nada contra eles. Só queria morar sozinho e morar na cidade. Comprei um pequeno estúdio em Chicago. Tive que trabalhar no dia anterior e no dia seguinte ao dia de Ação de Graças daquele ano. Então não pude ir para casa. Em vez disso, tive um dia solitário em casa, no meu próprio apartamento. Eu nunca tinha preparado um jantar de Ação de Graças antes e realmente não achei que precisasse de tanta comida. Eu realmente não tinha percebido quão solitário eu realmente estaria. Acho que, na verdade, eu só queria estar perto de outras pessoas. Então, depois de jantar em frente à TV, saí e fui dar uma caminhada. Estava frio lá fora e não havia muita gente. Desde que me mudei para a cidade, foi a primeira vez que não vi literalmente enxames de pessoas por toda parte. Andei pela rua perto dos bares. Fiquei fora por um bom tempo antes de decidir que só queria voltar para o meu apartamento e me aquecer. Então voltei. Quando cheguei ao meu apartamento, coloquei a chave na fechadura. Abri a porta e entrei. Meu apartamento era um estúdio, e o único outro cômodo que tinha era um banheiro. Depois de caminhar algumas horas pela cidade e não ter entrado em nenhum prédio, eu realmente tive que ir ao banheiro. Sempre mantive a porta do banheiro fechada. Entrei e não acendi a luz. Acabei de usar a luz do resto da casa. Quando eu estava fazendo xixi, tive uma sensação estranha. Eu me senti muito desconfortável e como se alguém estivesse me observando. Meu banheiro, estranhamente, tinha uma janela. Na verdade, estava na parede do chuveiro. Então me virei para olhar pela janela e esperei ver um pássaro ou algo assim. Em vez disso, fiquei cara a cara com a forma de uma pessoa atrás da cortina translúcida do chuveiro. Era uma pessoa e ele estava olhando diretamente para mim. Assustado, caí para trás. Ele abriu a cortina do chuveiro. Corri de costas para fora do banheiro. Fiquei de pé e fui até a porta. Porém, antes de sair, senti o homem me agarrar por trás. Eu lutei, mas tudo o que ele fez foi me pegar e me jogar do outro lado da sala. Ele então saiu do apartamento e a porta bateu atrás dele. Levantei-me o mais rápido que pude e tranquei a porta. Liguei então para a polícia. Não adiantou nada, realmente. Percebi que vários itens do meu apartamento estavam faltando. Aparentemente o cara era um ladrão e não esperava que eu voltasse. Acabei de pegá-lo em flagrante e ele provavelmente não tinha a intenção de me machucar especificamente. Porém, é aterrorizante passar por isso.
Imagina só passar por esse terror dentro da sua própria casa. Foi um dia de ação de graças chuvoso. Temos uma família pequena, então nossas reuniões familiares são minúsculas. Éramos minha mãe, minhas duas irmãs, nossos avós e eu para jantar na casa da minha mãe. Minha irmã mais velha, Nancy, se mudou há anos. Minha irmã mais nova, Jamie, e eu ainda moramos em casa com nossa mãe. Nossos avós moram a 20 minutos de distância. O lado paterno da família mora em uma cidade diferente. Estávamos todos ajudando na cozinha e tal, e nossa avó também trazia comida. Sempre fazemos o jantar de ação de graças às 6 horas em ponto. Nossos avós chegaram por volta das 5, tivemos que sair e ajudá-los a caminhar na chuva até a varanda da frente para garantir que não escorregassem. Colocamos o jogo de futebol na sala e eu sentei com meus avós e assisti futebol com meu avô, que é um grande fã do Cowboys. Minhas irmãs estavam na cozinha ajudando minha mãe com a comida. A tempestade criou para uma noite de ação de graças mais confortável e relaxante. No começo, na hora de pôr a mesa, fui ajudar. Estávamos todos na mesa às 6 horas. Como de costume, tivemos uma seleção gigante de comida para o pequeno número de pessoas. Peru, perna de cordeiro, batata, recheio, milho, molho de cranberry, pão de milho e mais comida. Provavelmente estou esquecendo. Estávamos todos à mesa comendo, bebendo vinho e conversando antes de migrarmos para a sala onde todos assistimos ao jogo de futebol. Então, algum tempo antes do jogo terminar, a campainha tocou. Ainda estava chovendo lá fora e não esperávamos mais ninguém. Nossa mãe disse: "Ah, não. E se esse for o seu pai?" Resumindo, nossos pais não se falam. Mas a ideia do nosso pai vir nos surpreender não era impossível. Minha mãe me disse para ir ver quem era. Então fui até a porta e gritei: "Quem é?" Mas o som da chuva no toldo da frente abafou o som da voz masculina do outro lado. Então abri a tela da porta, ainda com a porta de madeira trancada com chaves. Havia um homem negro do outro lado da porta. Ele estava com uma capa de chuva bem grande e com o capuz levantado. Quando abri a porta, ele se aproximou e gritou algo através da porta. Tive que pedir para ele repetir 2 vezes antes de entender que ele estava pedindo comida, dizendo que estava com fome. Então ele disse algo como: "O Senhor lhe dará um bom karma se você negar um pouco de comida." Eu disse 1 segundo. Fui até a sala e disse à minha mãe que havia um possível morador de rua, ou apenas um homem com muita fome pedindo comida na porta da frente. Minha mãe disse: "Feche a porta." Enquanto minha avó dizia: "Dê um pouco de comida para ele." Eu disse: "Vou fazer um pratinho de papel com comida para ele com as sobras." Fui até a cozinha, peguei um monte de pratos de papel para aguentar a chuva lá fora e depois coloquei algumas sobras de toda a comida que fizemos. Então fui até a porta da frente onde o cara ainda estava parado. Levantei o prato para mostrar a ele e ele tentou abrir a porta. Eu gritei: "Espere, está trancada." Mas eu já estava cauteloso depois que ele tentou abrir a porta. Lamentavelmente, eu ainda destranquei a porta. E no segundo que comecei a empurrá-la, ele a abriu com força e tentou abrir caminho através de mim. Imediatamente joguei a comida e o segurei, gritando para minhas irmãs virem me ajudar. Quando Nancy veio ajudar a fechar a porta, vi mais 2 caras correndo pela passarela da frente em direção à porta. Consegui empurrar o homem para fora e ajudei minha irmã a fechá-la. No segundo em que foi trancada, corri até a porta do quintal, para ter certeza de que estava trancada também. Eu era o único homem fisicamente apto na casa e senti que cabia a mim proteger a casa. Minha família estava histérica enquanto pensávamos sobre o que fazer. É tão chocante que decidimos chamar a polícia. Minha mãe ligou enquanto eu ia de janela em janela. Olhando para fora, era difícil ver através da chuva, mas pela janela do quintal vi alguns homens correndo pela grama até a porta dos fundos. Eu imaginei que eles tentaram abrir a porta dos fundos e falharam, e então eu os vi correndo pela grama novamente de volta ao portão. Então eles se foram. Quando a polícia chegou aqui, a comida que deixei cair na varanda da frente ainda estava ali, espalhada na varanda. Não que não fosse óbvio que aqueles caras não vieram pela comida, mas é algo que vale a pena mencionar. Nosso dia de ação de graças quase se transformou em um pesadelo completo, se não fosse pelas reações rápidas minhas e de minha irmã. Sei que minha avó tem um grande coração, querendo ajudar os aparentemente necessitados, e fui influenciado por ela. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo onde algumas vezes tentar fazer a coisa certa pode te meter em uma enrascada. Instalamos a câmera da campainha logo depois disso.